E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, né? Se cuidando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa tudo. Na última aula, a gente começou a ver, né? Nas últimas aulas, começamos a estudar o que a gente chama das leis de Newton, né? São aquelas leis que vêm buscar explicar os fenômenos os fenômenos clássicos, né, do estudo do movimento, né? Aquilo que leva um corpo a alterar o seu estado físico de movimento. Então a gente viu lá que o Newton, nessa noções, né, da física básica, a gente tem esses três grandes pressupostos, essas três leis, né, de Newton. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, aquela lei que vai tratar da resistência dos corpos a alterar o seu estado de movimento, né? Seja do repouso para entrar em movimento, seja do movimento para entrar em repouso, seja a alteração de trajetória. Que a gente viu lá que a inércia nada mais é do que uma medida direta de valorar, né, a massa de um corpo, né? A gente viu que a relação entre massa do corpo e inércia seria a mesma coisa dentro da física, né? Ou seja, quanto mais massa o corpo apresenta, maior a sua inércia, ou seja, sua resistência em alterar o seu estado de movimento, né? Quanto menor massa, o corpo é mais fácil de alterar o seu estado de movimento. A segunda lei de Newton era justamente aquela que tratava sobre a que chama da lei da dinâmica, né? Que vem falar sobre e quando esses corpos eles alteram o seu estado de movimento. Então, quando esses corpos eles escapam da inércia, quais são os fatores que levam a ele? Ou seja, aquele acúmulo de forças resultantes diferentes de zero, quando os processos acontecem, como é que os corpos eles entram em movimento, como é que os corpos eles começam a atuar no seu o seu movimento, né? Então, quais são os fatores, né? A gente viu lá aquela máxima, aquela faça mais amor, naquela fórmula, força é igual a massa vezes aceleração, e a gente viu lá aquela proporção direta entre aceleração e força, né? Quando a gente tem um aumento de aceleração, simplesmente tem uma força maior. Quando a gente tem uma força maior, a gente tem um aumento de aceleração, dependendo de uma estabilidade da massa do corpo, né? Então a gente tem uma relação direta entre a força aplicada no corpo e sua aceleração, né? Então quando a gente consegue aplicar uma força que vence a inércia, quanto maior a força a gente aplica, maior a aceleração. Se a gente diminui a força, diminui a aceleração, né? Levando em consideração, obviamente, aquele corpo em um meio, em um sistema em que a massa não se altera, ou seja, que você não tem a modificação da massa daquele corpo, né? Lembra lá que a gente falou bastante, eu falei do caso lá quando lança o foguete, né? O foguete, quando ele vai lançando, soltando suas partes, sua massa vai se alterando, né? Então, esse não é um sistema fechado em que a massa ela é fixa, né? Então, não dá pra gente, por exemplo, fazer essa relação direta, né? Já que a massa altera e, consequentemente, sua inércia altera, esses fatores podem se modificar, né? Então, por exemplo, se você tem um corpo que as forças resultantes que atuam sobre ele se anula, por exemplo, mas se você começa a ter alterações na massa desse corpo, por algum fator no sistema aberto, né? E essa alteração de massa ela pode alterar de alguma forma as forças do corpo, no sentido de que talvez se alguma parte dessas forças se anulem, ou se essa inércia, se essas forças que estavam dentro do corpo não conseguiam vencer a inércia, ou seja, a massa, diretamente a massa desse corpo, mas se essa massa dos corpos se modifica, diminui, por exemplo, talvez esse corpo possa sair de inércia por isso, mas aí seria no sistema aberto, ou seja, no sistema, considerando o sistema em que a massa do corpo se modifique, que foi algo necessariamente que não foi previsto lá por Newton, né? Ele explicava bastante em sistemas em sistemas fechados em que a massa do corpo não se altera e a gente modifica de um mesmo corpo ao longo do tempo. E a gente tratava especificamente da relação entre as forças resultantes diferentes de zero, diferente de nula, e a relação com a aceleração. Mas se a massa varia junto, então todos esses fatores vão sofrer impacto, principalmente porque a segunda lei de Newton ela batia exatamente, né,
e ela acabava exatamente nessa questão aí considerando uma inércia fixa de um determinado corpo no estudo de um fenômeno específico, certo? Isso aí a gente falou. Hoje a gente vai falar basicamente sobre a terceira lei de Newton, certo? E fechar as leis de Newton e também fechar esse primeiro bloco de física, né? Que é o estudo ou seja, essa parte da cinemática, da dinâmica, né? O estudo dos movimentos, dos fatores que descrevem o movimento e da dinâmica também, né? Ou seja, dos fatores que levam à alteração do movimento. Então a gente vai fechar essa parte aqui agora, trazendo para vocês a terceira lei de Newton e falando também um pouquinho sobre a lei de atrito, e a gente vai fechar essa parte do assunto para depois iniciar um outro bloco do assunto de física, que é o estudo das ondas, certo? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre essa terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton é aquela famosa lei de Newton, aquela famosa lei que a gente chama da lei da ação e da reação. Então, vocês já devem ter ouvido falar da lei da ação e reação. Para toda ação tem uma reação. Então, essa frasinha que você já deve ter ouvido, né, a lei da ação e reação, na verdade, ela é nada mais do que a terceira lei de Newton. Vocês não sabiam, então, se vocês não sabiam que a terceira lei de Newton é conhecida por isso, mas acho que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar disso, da ação e da reação, certo? Então, nada mais é do que ação e reação. Olha, a gente tem aqui vários exemplos do que seria ação e reação, certo? Então, essa terceira lei de Newton, ela afirma o que ela afirma de forma geral, que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade, mas que atua no sentido oposto. O que isso significa dizer? Toda ação que você aplica no corpo, ela vai ter uma reação de mesma intensidade, certo? Então, se você aplica uma força de 5 newtons em um outro corpo, você vai ter uma reação também de 5 newtons. Só que o que difere aqui, você tem a reação vai ser da mesma intensidade. Então, se você aplica uma força de 5 newtons, por exemplo, você chuta uma bola e aplica uma força de 5 newtons. A bola aplica sobre o seu pé uma força também de 5 newtons de volta, certo? Só que, como eu falei, ela atua no sentido oposto, né? Então, lembra dos vetores. Se eu aplico uma força, você chuta uma bola, por exemplo, da esquerda para a direita, aplicando uma força de 5 newtons, a bola aplica sobre o seu pé uma força também de 5 newtons, só que da direita para a esquerda. Então veja como os exemplos ali, a pessoa ali caminhando, então ela aplica uma força, uma ação, e você pressiona o seu pé no chão, para trás, é ação, e o chão ele aplica sobre o seu pé uma força contrária de reação, para frente. Veja lá o exemplo da pessoa caminhando, certo? Então isso é ação e reação. Você aplica sobre o chão uma força de ação, e o chão aplica sobre seu pé uma força de reação de mesma intensidade, só que no sentido oposto, né? Isso é a terceira lei de Newton, ação e reação. Tá? O pressuposto é isso. Você aplica uma força que vai ser devolvida uma força de mesma intensidade, só que no sentido oposto. É por isso que a gente consegue caminhar. Você coloca uma força para o seu pé no chão, você aplica uma ação no chão e o chão responde para o seu pé uma reação de mesma intensidade, mas sentido oposto. Aí você consegue se deslocar, certo? Outro exemplo que a gente tem ali é o processo da atração gravitacional da Lua e da Terra. Então a Terra exerce um poder de atração na Lua e a Lua, em resposta, exerce uma ação de reação na Terra. Então, de mesma intensidade, só que no sentido oposto, certo? Então, a Terra sobre a Lua sobre a Terra, certo? Então, um é no sentido Terra-Lua e o outro é no sentido Lua-Terra, certo? Outro caso ali, esse exemplo é o cara dando um tiro, ele quer espirar, né? Ele dá o tiro, né? Então, ele aplica essa força, a arma aplica essa força de ação para a bala ser disparada para frente, né? E a reação que a bala aplica na arma e na pessoa que disparou vai ser de volta, seja, na mesma intensidade, mas no sentido oposto. Então, para entender se ele trata de ação e reação, é justamente isso. A gente tem que ver se um corpo ele aplicou ação sobre o outro, certo? E se de volta teve uma resposta de mesma intensidade e de sentido oposto. Aqui o sujeito toma uma bolada na cara, quem nunca, né? Então, quando a bola atinge o seu rosto, a bola aplica uma força no seu rosto e seu rosto aplica uma força de volta na bola,
de mesma intensidade, mas sentido oposto. Então, quando você toma uma bolada, a sua cara deforma, a bola deforma também, mas quando você toma uma bolada, a bola não bate na sua cara e cai no chão. Ela depende da força. Ela vai bater e às vezes ela volta, ou seja, ela se desloca mais, porque seu corpo exerce uma força de reação de volta na bola, certo? A mesma coisa que o foguete sendo lançado. Então aqui a pressão, porque o foguete ele sobe, né? Que ele vai lançar uma ação na queima do combustível, ele lança essa explosão no chão e o chão devolve essa força fazendo com que o foguete ele suba, né? A ação de reação, certo? Então o que é que essa lei de reação diz? Que você aplica uma força, ao aplicar uma força, ela vai receber uma força de reação de mesma intensidade, de sentido oposto, certo? Mas o que é importante destacar também, além disso, o processo de ação e reação, ele nunca acontece no mesmo corpo, certo? Ele sempre ocorre em corpos diferentes. Então veja que todos os exemplos aqui, a mulher caminhando, ela aplica uma força no chão, o chão aplica uma força nela. Então são dois corpos, a mulher e o chão. A terra e a lua, a terra é um corpo, a lua é outro. O sujeito aqui, a bala e o revólver, né? Então a espingarda e o corpo do cara são corpos diferentes. A bola na cara, a bola no corpo, a ação da bola, a reação. Então a ação da bola no rosto e a reação do rosto na bola. Então são dois corpos, aqui o chão e o foguete. O foguete é um corpo, o chão é outro. A ação e reação ele nunca acontece no mesmo corpo, certo? Ou seja, uma ação de um corpo e a reação não pode ser no mesmo. Ou seja, sei lá, se por um acaso a bola tiver uma ação e ela mesma exercer uma reação nela, ou seja, uma outra força nela mesma, não é ação e reação. Ação e reação tem que acontecer em corpos diferentes. Isso é muito importante para não confundir, né? Ação e reação sempre dois corpos. É por isso, por exemplo, sei lá, você dá um tapa na parede, né? E sua mão fica doendo. Por que sua mão fica doendo? Porque a parede devolve a força que você... Quanto mais forte você bater na parede, mais sua mão vai doer. Por quê? Porque a parede vai sempre estar devolvendo a mesma intensidade que você aplicou por ela. Obviamente que isso acontece para tudo, certo? Agora, obviamente que depende o dano causado na superfície pela ação e reação depende da resistência do corpo, né? Ou seja, você pode dar uma cabeçada na parede, a parede vai devolver na sua cabeça, vai mandar a reação com a mesma intensidade da sua cabeça. A sua cabeça pode abrir numa cabeçada na parede e a parede não abrir, mas isso é porque a parede tem maior resistência do que a sua cabeça. Isso não significa dizer que a força que a parede aplicou na sua cabeça foi maior do que você aplicou na parede. Não, é a mesma força. A força de reação é a mesma força de reação. Aí a diferença da resistência do objeto. A parede é muito mais dura que a sua cabeça, por exemplo. Certo? Deu para entender isso? Então, ação e reação, você aplica uma força, essa força é devolvida na mesma intensidade, no sentido oposto e em corpos diferentes. Isso aí que trata a lei da ação e da reação. Então a força é resultado de quê? Da interação entre corpos, ou seja, um corpo produz a força e outro corpo recebe. Esse outro corpo que recebe a força é o corpo que vai devolver a reação. Então você sempre tem corpos diferentes, né? Então, enquanto estudava, o Newton ele percebeu o quê? Que a força de ação correspondia a uma reação, né? Então o Newton ele notou que em uma interação entre dois corpos, um exerce força sobre o outro, que por sua vez, esse corpo que é a força exercida, ele devolve essa força ao primeiro, né? Então, a terceira lei de Newton, né? Então ela foi conhecida por isso pela lei da ação e reação, né? Então essa é uma das três leis do Newton, então ele fez essas leis, que ele determinou isso após realizar estudos sobre o movimento e suas causas. Então você vê que ele estudou os movimentos, as causas dos movimentos, né? E aí a partir disso ele chegou nessa conclusão, né? Então a toda ação corresponde uma reação de mesmo modo, ou seja, de mesmo valor, só que na mesma direção, se for a força na horizontal, continua sendo na horizontal, se for na vertical, se for na perpendicular, mas ela tem sentido oposto. Então toda ação corresponde a uma reação de mesmo modo, mesmo valor, mesma direção e de sentido oposto, né? Então a gente consegue ver, né, todas as imagens que a gente representou aí, que esses choques que acontecem entre esses corpos, né, do tiro, do pé, mesmo que esses corpos tenham tamanhos diferentes, como no caso da Terra e da Lua, eles vão exercer forças um sobre o outro, e essas forças elas vão... então no caso da bola na cara da pessoa, após esse choque, após esse contato, né,
cada um vai seguir o seu caminho de forma independente, certo? Lembre, vale destacar aqui, gente, que essas forças elas são grandezas vetoriais, né? Então não pode esquecer que ela tem que ter um módulo, sua intensidade, a direção e o sentido, né? Então essas forças aí a gente não descarta essas partes aí que eu tratei com vocês justamente sobre a questão da forças vetoriais, certo? Não esquece. Não está lembrado de forças vetoriais, volta lá na videoaula de forças escalares e vetoriais, né? Então, tanto a força que é aplicada na bola, no rosto da pessoa, como no rosto da pessoa na bola, possuem o mesmo módulo, ou seja, elas têm a mesma intensidade, mesma direção, mas vão apresentar sempre sentidos contrários, certo? Como a gente consegue perceber aí na bolada que a pessoa tem, certo? Então, como é que eu falei? Outra observação que é muito importante vocês anotarem e destacar aí: as forças de ação e reação, ela nem se equilibram, certo? E nem se anulam. Ou seja, se pega a questão, a força de ação e reação, ela se equilibra, ou seja, uma equilibra a outra, ou elas se anulam. Não, elas nem se equilibram, nem se anulam. Por quê? Porque elas são sempre aplicadas em corpos diferentes. Estou destacando isso porque é muito importante vocês terem isso em mente, certo? A ação e reação elas se aplicam em corpos diferentes. Se elas se aplicam em corpos diferentes, elas não se equilibram e muito menos se anulam, certo? Então, a força da bola na cara da pessoa e da cara da pessoa na bola não tem como se equilibrar nem se anular, porque elas não estão acontecendo no mesmo corpo, certo? Então, não tem como falar que essas forças elas resultantes serão nulas, já que elas têm a mesma intensidade. Não, porque elas não acontecem no mesmo corpo. Então, elas não têm como se anular nem como se equilibrar, certo? Porque isso é muito importante. Porque vocês podem pegar muitos exemplos de forças que estão atuando sobre o mesmo corpo e dizer que ali é um caso de ação e reação. Apesar essas forças, por exemplo, duas forças aplicadas numa caixa, elas têm a mesma intensidade, elas têm a mesma direção, mas têm um sentido oposto. Isso é ação e reação? Não é ação e reação, porque essas duas forças estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Então, se elas são aplicadas no mesmo corpo, não pode ser um caso de ação e reação, né? Então, os pares de ação e reação podem ser formados tanto por força de contato, como é o caso da bolada, da pessoa caminhando, como também pela ação de forças de campo, né? Como por exemplo dos campos gravitacionais, de campos eletromagnéticos. No caso dessas forças aplicadas em campos, como eu falei, então pode ser caso de força elétrica, força eletromagnética e força gravitacional, né? Que é o caso do foguete sendo lançado resistindo à ação gravitacional, né? Também da ação da gravidade da Terra e da Lua, como o caso de ímãs também, né? Como a atração e reação e repulsa de campos magnéticos, certo? Então pode ser com força de contato ou ação à distância, de força de ação à distância, certo? Tem um casozinho aqui que a gente chama da força normal. Então, a força normal aqui, esse aqui é um livro sendo empilhado sobre uma mesa. Então, a força normal é um tipo clássico de questão que vem falar de ação e reação, que não é um caso de ação e reação, certo? Então, tem aqui a força normal aqui no livro e a força peso aqui no sentido mesma intensidade, sentido oposto, mesma intensidade, sentido oposto e mesma direção. Mas, professor, isso aqui é um caso da força normal, é um caso de ação e reação, né? Não, a força normal não é um caso de ação e reação, certo? Porque ela não é um caso de ação e reação. O que é primeiro a força normal? Então, quando você pegar qualquer objeto, nesse caso aí no livro, e ele é colocado sobre uma superfície, no caso a mesa, a mesa exerce uma força sobre o objeto contrária ao peso. Por que isso acontece? Para que o corpo ele permaneça em equilíbrio. Então, quando a gente senta numa cadeira, ou a gente coloca uma coisa na mesa, a superfície ela exerce uma força sobre o objeto contrária, e esse objeto fica em equilíbrio. É por isso que a gente consegue ficar sentado e fica equilibrado. Por quê? Porque quando a gente senta, a cadeira exerce a força normal sobre o nosso corpo e mantém a gente em equilíbrio. Ou seja, por isso que a gente não fica se balançando na cadeira, a gente coloca um copo na mesa, esse copo fica saltando, se balançando e cai da mesa, né? Ele fica em equilíbrio, porque existe essa força normal, né? A força normal, ela tem, como vocês estão vendo no desenho, ela possui a mesma direção da atuação da força peso, certo?
mas o sentido oposto. Então a força normal sempre é perpendicular à superfície sobre o qual o corpo está depositado. Então você tem a mesa aí, ele é perpendicular, certo? Ele está aqui na vertical. Então é muito comum, e essa aqui por isso que eu trouxe aqui para falar com vocês sobre a força normal, porque é muito comum ouvir dizer que a força normal é uma reação à força peso. E aí diz que ela se trata aí de uma referência à terceira lei de Newton, a ação e reação, né? Então falar a força normal era uma força de reação ao peso, porque veja que a força normal ela tem a mesma intensidade que o peso daquele objeto na mesa, ela tem a mesma direção e ela atua em um sentido oposto. Só que a força normal não forma com o peso, com o peso uma ação e reação. Porque ela não forma com ação e reação. O que é que dizia a terceira lei? O que é que diz a terceira lei de Newton? Que ação e reação são forças aplicadas em corpos diferentes. Então, se uma pessoa dá um tapa na parede, a ação da parede a ação da parede, ou seja, é a reação que é a força, a parede devolve essa força na mão. No caso da força normal, o peso é resultado da ação gravitacional, ou seja, a ação da gravidade sofrida pelo objeto em relação à Terra, e o normal é uma força feita pela superfície também sobre um objeto. Ou seja, esse livro que vocês estão vendo aí, o peso, a força peso sobre o objeto é uma relação da gravidade com o livro. A força normal é aplicada da mesa, da superfície onde ele está, sobre o livro, certo? Então o peso vai ser resultado da atração gravitacional sobre o livro, ou seja, a ação da gravidade da Terra sobre o livro, né, em relação à Terra. Então a atração da Terra sobre o livro vai dar origem ao peso. E a força normal é uma força que é feita pela superfície sobre o livro. Então, como as duas forças, o peso e o normal, atuam no mesmo corpo, eles não podem formar um par de ação e reação, certo? Então, tanto a força normal quanto a força peso, ela está sendo aplicada sobre o livro. Então, o peso é a ação da gravidade da Terra sobre o livro, e a força normal é a força da superfície e da mesa aplicada também sobre o livro. Então, por mais que elas tenham a mesma direção, a mesma intensidade, sentidos opostos, elas não são um par de ação e reação, porque a força normal atua sobre o livro e a força peso também atua sobre o livro. Então a gente tem duas forças atuando sobre o mesmo objeto. Então se você tem duas forças atuando sobre o mesmo objeto, no caso o livro, no caso você sentado na cadeira, deitado na sua cama, não pode ser um caso de ação e reação, certo? Só pode ser caso de ação e reação se você tiver essas forças atuando sobre corpos diferentes, certo? Então aí é um caso de força normal que cai muito questão para afirmar que é um caso de terceira lei de Newton. Isso aí é batata assim para questão assim para confundir sobre ação e reação. Falar sobre a força normal e tentar dizer que aí se trata de um caso de ação e reação. Não é o caso, beleza? Bem facinho, né? Por último, para a gente fechar o estudo dos movimentos, vou falar rapidinho aqui sobre a coisinha que a gente chama de força de atrito, certo? Então a força de atrito, ela se origina, né, em sentido contrário ao movimento de um objeto. Então ela pode ser, aí tem as classificações da força de atrito: estática, se o objeto está em repouso, ou dinâmica, se o objeto está em movimento, então você está se deslocando. Então toda a força de atrito ela sempre vai atuar no sentido contrário ao movimento de um objeto. Então, lembrando lá, está em repouso, estática, dinâmica se o objeto está em movimento. Então, por exemplo, quando a gente empurra ou puxa um determinado objeto, né, então empurra o carrinho de compras, empurra a cadeira, empurra a mesa na casa da gente, ou que a gente empurra ou puxa um determinado objeto para movê-lo, a gente percebe que existe uma certa dificuldade para colocá-lo em movimento, né? Essa dificuldade ela vai ter relação com a massa do objeto, né? Mas mesmo um objeto com massas pequenas, se você, por exemplo, se seu celular está em cima da mesa, se for empurrar ele, você vai ver que ele tem uma resistênciazinha que vai estar relacionada com a inércia, né? Mas também ela vai estar relacionada com outro fator, que essa dificuldade também ela está relacionada com o que a gente chama da força de atrito, né? Então o que é a força de atrito? É uma força
que se opõe ao movimento dos objetos que estão sob a ação de uma força, né? Então você vai empurrar seu celular aí na mesa, então você vai ter uma força que vai se opor a esse movimento desse objeto, ou seja, do seu celular, certo? Então, além disso, a força de atrito ela age paralelamente à superfície de contato, né? Ou seja, como vocês estão vendo aí no desenhozinho, ela acontece em paralelo assim, à superfície de contato. Então você tem esse bloco aí que está sendo empurrado, ela vai acontecer paralelo, certo? Então você empurra o seu celular na mesa, então essa força de atrito ela ocorre em paralelo à mesa, certo? Como está nesse esqueminha que vocês estão vendo aí, né? Então a força de atrito ela se deve, ou seja, ela ocorre de acordo com a resistência, de acordo com a existência de rugosidade da superfície de contato que o objeto tem, ou seja, com o solo. Então depende da superfície, ou seja, a força de atrito ela pode ser maior ou menor dependendo da superfície, certo? Então superfícies que apresentam uma maior rugosidade, elas vão ter uma força de atrito menor. Aquelas superfícies mais lisas, elas vão apresentar uma força de atrito menor, né? Obviamente, essa rugosidade ela não é observada a olho nu, né? Mas são elas que dificultam o movimento. Então, a força de atrito ela vai depender principalmente de dois fatores, né? O primeiro fator, né? Do tipo de material que está em contato, ou seja, da superfície do material, sei lá, da sua mesa e do celular. Se for empurrar, e do copo que se for empurrar, né? Então cada material que existe tem suas propriedades próprias, né? Então quanto mais lisos ou polidos estiverem, né, esses objetos em contato, menor vai ser será a força de atrito, né? Essa propriedade é definida numericamente pelo existe um coeficiente de atrito. A gente não vai entrar nessa parte aí porque essa parte aí vocês vão ver no ensino médio, né? Que pode ser dinâmico ou estático, como eu falei. Outra coisa que também está relacionada à força de atrito é a força normal que eu expliquei anteriormente, né? Então a força normal ela vai depender da superfície em qual o corpo está apoiado e depende também do seu peso, né? Então quanto maior for a força normal, maior será a força de atrito. Ou seja, se você tem uma força normal maior, você vai ter uma maior força de atrito. Você pode diminuir o atrito no corpo, por exemplo, você está caminhando aí na sua casa. Se você jogar detergente no chão, o detergente ele retira o atrito, ou seja, porque ele vai diminuir o contato entre o seu pé e o chão, e aí você fica escorregando, né? Se não tiver existisse força de atrito, a força de atrito é o que possibilita que a gente caminhe, né? Então, se você, por exemplo, se o chão está ensaboado, às vezes você passa num lugar que está molhado, você escorrega e cai, porque essa água ela diminui a força de atrito, né? O seu contato do seu pé com a superfície do chão, e aí você escorrega e se arrebenta no chão, né? A força de atrito é que possibilita que a gente caminhe, ou seja, essa resistência, a força que a gente coloca para andar, ela é que possibilita que a gente caminhe e também que possibilita que a gente pare, né? Então, por exemplo, se você estiver numa superfície que tem pouco atrito ou nenhum, você poder, se você está andando sobre uma superfície que não tem atrito, então se você entrasse em movimento, você ia entrar em movimento para sempre, até você se bater com alguma superfície, certo? Então, quanto menor a força de atrito, mais facilmente o corpo ele consegue entrar em movimento. Ou não, então no gelo, você sai escorregando no gelo, se não tiver atrito nenhum, meu filho, você vai deslizar para sempre, né? Até se bater numa parede ou alguém jogar um laço em você, sei lá, algo do tipo, certo? Então, o que é importante da força de atrito, né? Muita gente fala que o atrito a força de atrito é algo negativo porque ele é uma resistência ao movimento. Então, por exemplo, ele pode ser ruim no sentido assim, porque o atrito ele provoca, né, desgastes em peças de máquinas. A sola do seu sapato vai se desgastando quanto mais você caminha, porque ela vai se desgastando, porque ela tem contato ali, quando você dá um passo, a força de atrito ela vai ter aquela resistência para que você ande e ele vai desgastando seu sapato, o pneu do seu carro, o pneu da bicicleta, né? Então, para você vencer o atrito, né, você acaba desgastando, por exemplo, a sola do seu sapato, o pneu da sua bicicleta. Então, quanto mais atrito, por exemplo, tem, você gasta mais energia para pedalar a bicicleta. Então, a superfície que tem mais atrito, você faz mais força para pedalar, né? Do que uma superfície mais lisinha. A mesma coisa o carro, gasta mais combustível para vencer a força de atrito.
Mas esse é o lado ruim da força de atrito, né? Você desgasta materiais, máquinas, por aí vai, né? O liquidificador da sua casa não era para de funcionar, porque as pecinhas, o atrito que tem entre uma peça e outra para fazer ele funcionar, ele vai causando desgaste. Agora, obviamente, que isso são coisas ruins do atrito, né? Você vai precisar ir trocar de tênis. Mas sem o atrito, seria impossível, por exemplo, realizar algumas atividades. Porque se não existisse atrito, você não conseguia andar, a gente não conseguia andar de bicicleta, andar de skate, um carro nem podia andar, né? Então, uma pessoa, quando caminha, ela empurra o chão para trás com seus pés, ou seja, ele empurra o chão para trás. Isso faz com que surja uma força de atrito no sentido contrário, ou seja, o chão passa a exercer uma força sobre a pessoa, empurrando ela para frente. Se não houvesse o atrito, ia ocorrer algo de forma semelhante, né? Só que ao tentar andar sobre o chão, muito bem, quando está encerado com sabão, né? Você escorregaria e jamais ia andar. Se não tivesse atrito, por mais força que você colocasse, ele não sair do chão. Você ia no máximo cair no chão, mas não ia se deslocar, né? Outra coisa é quando as rodas de um carro ou de uma bicicleta começam a girar, passa a existir atrito entre elas, né? E o chão, e é isso que impulsiona o carro para frente, né? Então, se não houvesse o atrito, as rodas girariam, mas o carro, a bicicleta não ia se mover, ou seja, você ia ficar pedalando, o pneu da bicicleta ia ficar rodando e a bicicleta não ia sair do lugar, né? Então, por mais que o atrito ele cause desgaste em alguns objetos, ele é fundamental, senão você não ia conseguir ir para lugar nenhum, certo? Então tá aí a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Fechamos essa parte do estudo da cinemática e da dinâmica e concluímos essa partezinha. Deixei aí, não esqueçam de olhar aí, deixei uma atividade, além da leitura que eu sempre deixo, também tem uma atividade aí do livro, 2 paginazinhas, que fecha toda essa parte de movimento, né? Cinemática e dinâmica, e das leis de Newton, gravitação, atrito, força normal, forças vetoriais, escalares. Então esse exercício do livro aí fecha essa parte do assunto, para a gente poder concluir ele e saltar para o próximo assunto que virá, que trata-se especificamente das ondas, certo? Então fique bem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!